Olá, queridos irmãos, tudo bem? Meu nome é Lano, eu sou presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina, que fica ali no cruzamento das ruas São Pedro com 7 de setembro, no centro de Teresina. Nós estamos fazendo uma série de estudos, uma série de vídeos, baseados no livro Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás, do puritano Thomas Brooks. Então nós chegamos aqui à segunda parte do livro. O livro tem basicamente 4 partes e um apêndice. A primeira parte, Thomas Brooks trata dos artifícios que atraem a alma ao pecado. Então nós já vimos aí 12 artimanhas que Satanás utiliza para atrair-nos a pecar contra Deus. A parte de número 2 trata de alguns artifícios que tentam manter a alma distante dos serviços e dos deveres sagrados. Então aqui nós vamos ver aí 8 artifícios. A parte de número 3 trata dos artifícios que Satanás utiliza para lançar dúvida, tristeza e questionamento à nossa alma. A parte 4 trata dos artifícios que Satanás utiliza para destruir todo e qualquer tipo de homem. E aí nós temos 5 artimanhas. E depois nós temos o apêndice. Então hoje nós começamos a parte de número 2, tá? Que são os artifícios, as artimanhas que Satanás utiliza para nos manter longe dos santos serviços, dos serviços sagrados. Então nós vamos trabalhar alguns desses artifícios. E o primeiro artifício que Satanás tenta, a primeira armadilha que ele coloca diante de nós é nos apresentar o mundo em belos trajes, a fim de enlaçar a nossa alma. Satanás ele nos apresenta o mundo de um modo belo, de um modo fino. Isso nada mais é do que uma isca dourada. Satanás tenta nos enganar ao nos apresentar o mundo de uma forma que parece que o mundo é muito mais desejável do que Cristo. Thomas Brooks afirma que o mundo é como uma sereia que canta para nós. E depois, quando nós caímos em seu canto, ela nos afunda. E não é isso que nós percebemos? Quantos e quantos não têm deixado Cristo ou até mesmo negligenciado os seus deveres sagrados pela doce isca do mundo que Satanás tenta colocar diante de nós? Muitas vezes, os afazeres do mundo ou a busca pelas coisas do mundo fazem tanto barulho aos nossos ouvidos que nós não conseguimos ouvir acerca das coisas do céu. Muitas vezes nós estamos tão ocupados buscando as grandezas, as riquezas do mundo, que nós não temos tempo para buscar as coisas eternas. Quais são os remédios para esse artifício de Satanás? Thomas Brooks nos apresenta 7 remédios. Remédio de número 1. Comece a pensar na impotência e na fraqueza das coisas do mundo. As coisas do mundo são fracas, as coisas do mundo são impotentes. E a prova disso é que as coisas do mundo, elas não lhe protegem de um mínimo mal. Thomas Brooks afirma que a coroa de ouro não pode curar uma dor de cabeça. O chinelo de veludo não facilita a gota. A joia no pescoço não lhe tira a dor de dente. É impressionante como, se as coisas do mundo não conseguem dar conta de um simples fato, de uma simples doença, quanto mais os males eternos. É impressionante se nós observarmos que a própria riqueza não protege da pobreza.
Quantos e quantos nós não conhecemos que perderam completamente tudo o que tinham? Eram pessoas ricas e ficaram na miséria, ficaram na rua. A própria riqueza não protege da pobreza, a riqueza não protege da saúde, a riqueza não protege da tristeza. Se os bens mundanos não conseguem dar conta de coisas tão pequenas, quanto mais dos males eternos. Pense sobre isso quando você estiver envolvido demais com as coisas deste mundo. Pense sobre isso. Remédio de número 2. Pense sobre a vaidade e a impotência dos bens mundanos. Salomão, um dos homens mais ricos do mundo, exclamou repetidamente em Eclesiastes: vaidade, tudo é vaidade. E interessante que quando nós observamos essa palavra vaidade, ela dá uma ideia no original ali de vapor, de algo que some, é um vento, é um sopro. É assim que Salomão considera a sua glória, a sua riqueza, os seus prazeres debaixo do sol. Conta-se que João Crisóstomo uma vez disse que se tivesse a oportunidade de pregar em uma única ocasião, mas nessa ocasião ele pudesse alcançar o mundo inteiro de uma só vez, ele disse que o texto que ele pregaria seria em Salmo, capítulo 4, verso 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Porque não é justamente isso em que as pessoas tanto buscam? Pense sobre a impotência dos bens mundanos. Thomas Brooks afirma, e aí ele nos confronta com o que ele diz. Diga-me, você que é crente, você que gosta de afirmar e diz que crer o que está escrito no livro de Eclesiastes, você realmente acredita no que você diz? Que é vaidade, que todas as coisas debaixo do sol são vapor? Você realmente acredita no que diz? E agora ele tem uma série de perguntas. Se você acredita realmente que as coisas debaixo do sol são vaidade, por que você gasta mais pensamento e tempo no mundo do que pensando em Cristo e no céu? Por que você negligencia o seu dever para com Deus? Por que você negligencia a oração? Por que você negligencia a leitura bíblica? Por que você busca tão avidamente, com tanta preocupação, com tanto afinco as coisas do mundo, mas quando se refere às coisas de Deus, às coisas de Cristo e à sua própria santidade, você é tão frio e negligente? Os seus corações vibram diante das coisas do mundo? Quando o mundo sorri para você, o seu coração vibra. Mas quando o mundo te desaprova, você fica triste e abalado. Se você realmente crê que as coisas debaixo do sol são vaidade, por que você trata com tanta frieza as coisas de Deus e com tanto ardor, esforço e afinco as coisas do mundo? Pense sobre isso. O remédio de número 3, pense sobre a incerteza, a mutabilidade e a inconstância de todas as coisas debaixo do sol. As coisas debaixo do sol é uma aparência que logo passa, é um vapor que logo passa. Pense sobre isso. Pense o quanto as coisas do mundo são mutáveis e inconstantes. Thomas Brooks afirma que nenhum homem pode prometer ser rico até o final do dia,
Por quê? Porque uma tempestade no mar, uma brasa de fogo, um falso amigo, uma palavra não aconselhada, uma falsa testemunha pode torná-lo um mendigo e um prisioneiro de uma só vez. Mas vá além, pense nos grandes impérios, pense nas grandes fortunas, pense nos grandes exércitos, pense nas grandes civilizações e veja o que é deles hoje. E veja se eles não são coisa do passado. A história nos lembra constantemente que nada e nem ninguém é tão grande que não possa ser reduzido a pó debaixo do sol. Pense na incerteza, na mutabilidade e na inconstância das coisas do mundo. Remédio de número 4. Considere que as coisas grandes deste mundo são perigosas para nós, justamente por causa da corrupção de nossos próprios corações. Pense nisso. Muitas vezes as coisas grandiosas deste mundo tornam os homens orgulhosos a ponto de desprezarem a própria salvação. Muitas vezes os bolsos estão cheios de riqueza, mas os corações estão vazios de graça. Pensem nessas coisas. Pensem para que você não possa se envolver de tal modo com as coisas deste mundo que você possa se confundir com elas. É tão triste perceber como o nosso tempo está tão preenchido com as coisas do mundo e nós não temos nenhum tempo para as coisas do céu. Não é assim que acontece na igreja? Eleição para oficiais. Olha, eu até gostaria, mas não tenho tempo. Não, eu acabei de assumir uma liderança no meu trabalho. Eu acabei de assumir um cargo, eu não posso trabalhar na igreja. Muito obrigado. Eu fico muito feliz e confortável em ser um membro de banco que frequenta alguns domingos a igreja. Eleição da sociedade interna, de sociedade interna. Existe uma espécie de briga, não é? Por quê? Porque ninguém quer nenhum tipo de responsabilidade. Eu não tenho tempo para a igreja. Mas eu tenho todo o tempo para as coisas do mundo. Mas eu continuo dizendo e crendo que as coisas debaixo do sol são vaidade. Mas eu trato as coisas de Deus como vapor e as coisas do mundo como eterna. Eu sou o que quando eu faço isso? Pense nisso. O remédio número 5. Remédio número 5 é: considere que a felicidade deste mundo ela é misturada com tristeza. Muitas vezes você abre suas redes sociais e está todo mundo lá, os ímpios, felizes, alegres, viajando nos melhores hotéis, nas melhores coisas. Considere uma coisa: a felicidade do mundo é misturada com tristeza. As coisas deste mundo são doces amargos. Pense nisso. Antes de você desejar e de você lutar com a sua alma pelas coisas deste mundo. Remédio de número 6. Conhecer como é que eu desvio o meu coração de um apego excessivo e pecaminoso pelas coisas que há no mundo. É simples. Busque conhecer melhor e busque se assegurar melhor das coisas mais bem abençoadas e gloriosas. A principal razão pela qual os homens idolatram o mundo e amaldiçoam suas almas, diz Thomas Brooks, é porque eles não estão familiarizados com uma glória maior. Por que eu busco tanto as coisas passageiras? Porque eu não conheço e não me esmero em conhecer as coisas eternas.
Por que que eu me deleito tanto nas coisas deste mundo? Porque eu não uso com diligência os meios de graça. Sabe por quê? Quem é que trocaria um trono por um banquinho? Quem é que trocaria um trono por um banquinho? Diz Thomas Brooks. Quem nunca conheceu o trono. Quando você busca as coisas deste mundo de um modo frenético, louco, como se você vivesse apenas pro aqui e para o agora, você está trocando o trono de Deus por um banquinho. É isso que você está fazendo. Então você precisa buscar o trono. Você precisa conhecer o trono. E isso se dá pela oração, pelo uso diligente dos sacramentos, pela leitura e por escutar a pregação da palavra. Busque conhecer o trono e você desprezará os banquinhos que o mundo lhe oferece. Remédio de número 7. Considere que a verdadeira alegria e satisfação não estão no desfrute, no gozo dos bens mundanos. Só Deus pode satisfazer a alma humana. Só Deus pode fazer a alma satisfazer, trazer gozo e satisfação. Certamente se a felicidade... Veja, se a felicidade fosse encontrada nas coisas do mundo, o Senhor Jesus, diz Thomas Brooks, que era o herdeiro real, o herdeiro de direito de todas as coisas que há no mundo, se a felicidade fosse encontrada nas coisas materiais deste mundo, Jesus teria trocado o seu berço por uma coroa. Jesus teria trocado o seu estábulo por um palácio real. Jesus teria trocado sua pobreza pela abundância. Jesus teria trocado os seus seguidores, muitas vezes desprezíveis aos olhos do mundo, por cortesãos brilhantes. Jesus teria trocado suas provisões, suas pobres provisões, pelas delícias mais seletas. Mas por que Jesus escolheu as coisas desprezíveis? Por que Jesus escolheu viver pobre? Por que Jesus preferiu viver uma vida de humilhação? Porque ele quis constantemente nos dizer que a verdadeira felicidade não está nas glórias deste mundo. Thomas Brooks afirma que verdadeira felicidade é só o que pode nos confortar no leito da morte. E o que pode te confortar no leito da morte, senão Cristo? Veja, isso não quer dizer que a gente vai abandonar nossas ocupações. Isso não quer dizer que agora nós devemos odiar o dinheiro, que nós devemos odiar os ricos e as riquezas. Não. O grande problema é quando todas essas coisas deixam de ser uma ocupação na nossa vida e passam a preencher a nossa alma. Esse é o problema. O problema é quando nós queremos preencher a nossa alma, o nosso tempo, as nossas afeições apenas com as coisas do mundo. Esse é o problema. Irmãos, Thomas Brooks afirma que um homem pode ter o suficiente no mundo para afundá-lo, mas o homem nunca vai ter o suficiente para satisfazê-lo. O homem pode ter o suficiente para afundá-lo, mas nunca para satisfazê-lo, porque nós não fomos criados para encontrar nossa satisfação no mundo. Por isso que a primeira pergunta do breve catecismo afirma: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e estar satisfeito nele para sempre.
A nossa finalidade, o sentido da vida é nossa satisfação em Deus. E nada nos irá satisfazer além dele. Considere isso. As coisas do mundo jamais trarão satisfação duradoura. Remédio de número 8, o último remédio, ele diz o seguinte: considere a dignidade da alma. A sua alma é eterna para ser gasta em coisas transitórias. A sua alma é preciosa para ser gasta em coisas que não têm valor. Por isso, atente bem com o que você tem gasto o seu tempo, as suas afeições e a sua energia e trabalho. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos livre das artimanhas de Satanás.